John Textor aparentemente está interessado em comprar o Everton da Inglaterra. Eu vou falar sobre isso depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas. Eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Hoje eu vou falar da possibilidade do John Textor adquirir o Everton da Inglaterra. Porém, antes de eu começar a falar, eu quero pedir para que vocês façam aquilo que eu sempre peço para vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para que você receba as notificações de conteúdo novo aqui no canal do Caboclo. Você também pode se tornar membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Você deixando o seu comentário como membro, eu vou sempre dar prioridade, sempre vou ler aqui nos vídeos antes de eu começar a falar sobre os temas principais. Como o Nascimento, que se tornou membro, valeu Nascimento, o comentário dele foi: Tarsilo, um detalhe em relação ao Diego Hernandes, vindo de uma punição e sob julgamento da torcida ao ver um adversário ganhar uma jogada sobre dois jogadores do Botafogo, ficou nele um receio de perder o duelo e ser culpabilizado por um contra-ataque pela pouca idade e necessidade de se provar, usou de força excessiva. Precisa amadurecer. Ele está falando disso aqui em relação ao vídeo anterior, né, que eu trouxe para vocês aqui, onde eu analisei as reações da torcida, do Arthur Jorge, e eu tendo muito a concordar com ele aqui também. E o Diego Hernandes precisa amadurecer e precisa, obviamente, também ser enquadrado. Meu querido amigo Thiago Mota, né, colocou aqui: se eu fosse uma das minhas doutorandas que trabalha com emoção e memória aqui na Unicamp, Caboclo já teria uma citação da mesma forma como citei Chrono Trigger, jogo do SNES, na minha tese em 2015, falando sobre percepção do tempo na UFRJ. Um grande abraço para o Thiago Mota, nosso querido amigo Thiago Mota, que se tornou membro aqui do canal também. E o RL Souza, né, falou aqui para mim: como também sou professor e temos em comum e temos em comum estarmos fora da curva, hoje atuo na pesquisa em física, claro, fora da curva. Vou membrar. Obrigado aí para o meu querido amigo professor também, o RL Souza, que se tornou membro aqui do canal, ou seja, torne-se membro aqui do canal também, e eu sempre vou dar prioridade aos seus comentários e sempre vou ler seus comentários no vídeo seguinte aqui. Se você também quiser apoiar mais o canal do Caboclo, você pode mandar para mim um Pix para minha chave canaldocaboclo@gmail.com, e lá você pode também colocar um comentário, uma pergunta. Eu vou sempre ficar muito feliz em responder suas perguntas e também sempre muito feliz em interagir com seu comentário aqui no vídeo, tá bom? Textor deu uma entrevista para o New York Times e que ela acabou também reverberando, né, para outros veículos, e a Forbes, né, a famosa Forbes, um veículo extremamente importante no mundo dos negócios, que fala muito sobre investimentos e tal, repercutiu essa entrevista, e eu vou trazer aqui alguns trechos dela, onde Textor fala sobre a possibilidade, o desejo que ele teria de tentar adquirir o Everton, clube inglês, né, da cidade de Liverpool. E é muito interessante porque ele, inclusive, já chegou a fazer sondagens, né, junto ao pessoal do Everton, levantando essa possibilidade, também levantando a possibilidade dele, inclusive, já ter colocado à venda as suas ações, a sua participação no Crystal Palace, tá? Então eu vou botar alguns trechos da entrevista aqui e vou fazer alguns comentários com relação ao que ele falou nessa entrevista. O primeiro ponto aqui que ele falou é o seguinte: o Everton representa o que há de melhor no futebol inglês: as lutas, as glórias, o querer. E aí, o Everton, né? Esse Everton que o Textor está se referindo aqui é um dos maiores campeões ingleses. O Everton detém 9 títulos ingleses. O Everton tem títulos da FA Cup. O Everton tem títulos da Liga. O Everton tem títulos europeus, tá? E há muito tempo que o Everton não disputa realmente nada assim relevante no futebol inglês, né? Inclusive existe, né, algo muito em comum com o próprio Botafogo e também com o próprio Lyon, né? O Everton é uma equipe, né, como eu já falei, de Liverpool, que divide a cidade de Liverpool o, com o Liverpool. É mais antigo do que o Liverpool, né? O Everton é fundado em 1878,
Inclusive, quando é fundado, o Everton jogava onde é hoje o estádio de Anfield. Sim, o estádio de Anfield do Liverpool, né? E por conta de uma disputa entre políticos locais e o pessoal, né, e os donos do Everton na época, o clube foi obrigado a se mudar para a região onde se encontra hoje, ali onde é o Goodison Park, que é o estádio do Everton, que fica a menos de 1 quilômetro, né, do Anfield. O estádio de Goodison, inclusive, foi construído, né, pelos seus próprios torcedores e por isso também que é muito que o clube é identificado como sendo o clube do povo, né, que também é uma coisa muito, né, é um chamariz muito grande, uma coisa bastante apelativa, né, de ser o clube do povo, né. Muita gente tem essa ideia de que o Everton não, de que o Liverpool é um clube muito mais popular e o Everton é um clube mais classista. Na verdade não é, né. Os 2 clubes têm raízes, né, assim como todos os clubes do norte, têm raízes proletárias, raízes, né, de do pessoal mais trabalhador, diferentemente dos clubes de Londres, né. E o Everton realmente é um clube muito interessante para se fazer um investimento, porque a gente está falando de um clube que tem a 8ª maior média, né, de presença de público, né, de torcida nos estádios, não sendo maior por conta da limitação do seu estádio, inclusive por isso, né, que o clube decidiu construir um novo estádio, né, com uma capacidade maior. É, é um clube extremamente tradicional, né, que onde já jogaram jogadores como Paul Gascoigne, Gary Lineker e o clube que formou Wayne Rooney, que foi o grande astro do Manchester United e que no final de sua carreira ainda volta, inclusive, para o Everton, né. E é um clube que é tão tradicional que o Paul McCartney, inclusive, torce, né, para o Everton. Dizem que o John Lennon, né, era torcedor do Liverpool, mas o John Lennon se desgostou do futebol. Dizem que o Ringo era torcedor do Arsenal e o George Harrison nunca ligou para futebol. Só um adendo aqui, só um parênteses assim cultural com relação aos Beatles, né? E o Everton está num lugar extremamente importante, um lugar muito estratégico. E isso tem muito a ver com a próxima fala, né, do Textor nessa entrevista, onde ele diz: "Eu amo que seja fora de Londres. Todo mundo deveria comprar o Everton nesse momento. É desse tipo de clube que me refiro". E quando ele fala que ele ama que seja fora, né, de Londres, é porque o norte da Inglaterra, ou o noroeste da Inglaterra, mais especificamente, é a meca do futebol inglês. É lá, né, que estão localizados Manchester United, Manchester City, Everton e Liverpool, né? São 2 cidades vizinhas, separadas por 35 quilômetros. E são os clubes que mais venceram, né, no campeonato inglês, no futebol inglês, nos últimos 25 anos, talvez. E você tem ali, né, 2 clubes ingleses, 2 clubes de Londres, na verdade, que costumam incomodar. O Arsenal, no começo dos anos 2000, e agora recentemente, mas não tendo força, inclusive, para conseguir vencer o campeonato inglês, deixando escapar, e mais uma vez o Manchester City sendo campeão. E o Chelsea, né, que no começo dos anos 2000 recebeu investimento de dinheiro russo pesadíssimo, né, e que depois da saída, né, do Abramovich ainda conseguiu, vencer, né, alguns títulos, como foi o caso de 2016 e 2017, mas, e você também tem o fura-bolo da história aí, que foi o Leicester, né, que é um caso, assim, muito fora da curva. No mais, é você ter Manchester City, Manchester United, Liverpool, brigando sempre pela hegemonia do futebol inglês. Inclusive, nesse sentido, a gente pode ver que o negócio do futebol inglês, ele é muito mais forte no norte. O maior conglomerado de clubes do mundo, né, eh, o maior MCO, o Multi-Club Ownership do mundo, que é o Grupo City, está lá, né, na cidade de Manchester. Recentemente, agora, 29% das ações do Manchester United foram adquiridas pela Ineos, do Sir Jim Ratcliffe, que é o homem mais rico do Reino Unido e que tem a intenção de fazer com que o United volte a ser protagonista, volte a ser inclusive hegemônico, né, a bater de frente com seus principais rivais e inclusive vai até construir, fala-se em construir um novo estádio
na cidade de Manchester para já substituir o Old Trafford, que seria considerado o Wembley do Norte. Isso é muito bacana quando eles falam em Wembley do Norte, porque toda vez que você tem uma final, como é o caso da FA Cup, como é o caso da Copa da Liga, os clubes precisam sair de Londres, sair do norte para jogar em Londres. Né? Isso não faz o menor sentido. Então é muito mais negócio, né? Você ter um grande estádio no norte do país que possa sempre atrair, né, sempre contemplar os torcedores de lá. Além desses clubes que eu acabei de falar, você também tem o Newcastle, que vai voltar a ser uma nova potência, porque agora tem um fundo árabe por trás, que também é do norte. Então, a gente está falando de uma região que é muito forte. E o Everton ficou para trás nessa história toda. Foi um clube que brigou por muita coisa, durante toda a sua história. Nos anos 80, era o grande rival do Liverpool e que disputava ali a hegemonia do futebol inglês. E o último título, curiosamente, do Everton, né, foi o título, foi o ano e que marca a chegada do Alex Ferguson no Manchester United. Né? Não é à toa que os clubes de Liverpool odeiam tanto o Ferguson, porque depois da chegada dele, a cidade de Liverpool nunca mais ganhou nada, né? E eu deixo aqui também uma recomendação para vocês que mostra muito dessa disputa do norte contra o sul, do sul contra o norte, Londres contra o noroeste da Inglaterra, nessa série muito bacana do Netflix, que vocês conseguem entender exatamente a gênese do futebol e a gênese dessa disputa de norte e sul que a gente tem na Inglaterra até hoje. Chama The English Game. Essa série aqui é muito bacana, muito curtinha, na verdade. Acho que só tem 2 temporadas e mostra aqui realmente um momento muito interessante da formação do futebol, a formação da liga na Inglaterra, do campeonato inglês, da cidade de Londres sendo extremamente aristocrática, os jogadores de futebol tinham a prática do esporte como um lazer, como uma coisa extremamente amadora e brigavam para que fosse sempre assim, obviamente, porque né, eram todos herdeiros, viviam de renda, filhos de banqueiros, enquanto que o pessoal do norte era o pessoal de chão de fábrica, o pessoal que trabalhava, né, às vezes turnos de 10, 12 horas e precisava, né, ainda jogar, disputar contra quem, né, tinha uma vida muito mais fácil, tinha muito mais tempo para treinar. E aí mostra também um momento muito interessante que é a chegada de 2 escoceses que vão jogar no time do norte, e são os 2 primeiros jogadores a receber dinheiro para jogar futebol, que escandalizou a sociedade inglesa naquela época, fazendo inclusive com que quase que os clubes do norte fossem excluídos da liga, porque tinha gente recebendo dinheiro para jogar futebol. Vejam bem como é que eram os tempos. Então fica aqui a recomendação de English Game, o jogo inglês, no Netflix, para quem quiser dar uma conferida lá depois, né? E eu vou para a próxima fala do Textor, né? Onde ele diz o seguinte, ó: quão maravilhoso seria levar um desses grandes clubes ingleses de volta a um tipo de glória. Não seria mais ou menos fazer com Everton o que ele está tentando fazer com Botafogo, o que ele está tentando fazer com Lyon, né? Pegar clubes que são grandes, clubes que têm muito prestígio, muita torcida, mas que não ganham, né? Não disputam nada há muito tempo, né? Ficaram irrelevantes do ponto de vista desportivo, inclusive flertando com o rebaixamento, no caso do Lyon, e o Botafogo realmente sendo rebaixado. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para fazer um comentário muito elogioso com relação ao fato do Botafogo ter pago 130 milhões de reais do passivo antigo que a gente tinha, do período da associação ainda, que foram pagos essa semana, e com certeza isso é para aplaudir de pé. É um movimento maravilhoso, mas eu vou botar só uma reticência aqui e a gente precisa lembrar o seguinte: esse movimento que o Textor faz de tentar pegar os clubes que eram grandes, né, que são grandes, mas que perderam relevância esportiva, para tentar levá-los, né, à glória novamente, implica numa uma política bem agressiva, né, uma política bem arriscada. E é por isso que a SAF do Botafogo tem um endividamento tão alto nos seus primeiros 2 anos de funcionamento, como mostrou o balanço. Então a gente tem o pagamento de uma dívida antiga de 130 milhões, mas a gente ainda tem um endividamento muito alto, né, dentro da SAF. Isso justifica a estratégia do Textor,
do All-In, como eu mencionei em outro vídeo, quando eu falo sobre qual o campeonato que o Botafogo deveria priorizar esse ano. Para quem não viu, vou deixar aqui o card aqui em cima de mim aqui, ó, depois você dá uma conferida aqui em cima do canal do Caboclo aqui. Dá uma conferida nesse vídeo, porque se o Botafogo consegue vencer uma Libertadores esse ano e se classifica para o Super Mundial da FIFA, o Botafogo pode arrecadar mais de 500 milhões de reais, ou seja, aquele investimento que foi feito na SAF estaria quase que empatado, né? Quase que igual. Então, assim, faz parte dessa cultura de você pegar um clube que está em baixa, porque inclusive seria teoricamente, na teoria mesmo só, bem mais barato, e trazer esse clube de volta, né, para as glórias, para o nível competitivo de sempre brigar por alguma coisa. Convenhamos, isso ele nunca vai conseguir com o Crystal Palace. O Crystal Palace, por mais organizado que esteja, por mais estabilizado que esteja na Premier League, é isso, vai ficar sempre ali no 10º, no 9º lugar, no 8º lugar. Pode eventualmente, de repente, assim, numa temporada muito boa, chegar numa Conference League, né? Mas dificilmente vai conseguir, inclusive, chegar numa Champions League. Muito mais difícil, inclusive, quase que um devaneio pensar em título, e é o tipo da coisa que você, com o Everton, já muda um pouco o discurso. O Everton, pelo tamanho do clube que é, pela representatividade que tem no futebol inglês, pelo tamanho de sua torcida e pela possibilidade, né, também de crescer muito rápido em termos de divisas, né, é um clube que pode realmente te colocar numa situação, numa posição muito mais interessante, muito mais atraente, que pode realmente, em pouco tempo, né, com o investimento necessário, chegar a brigar novamente num campeonato europeu, como é o caso de uma Europa League, pode eventualmente também chegar numa Champions League, como foi o caso do Aston Villa esse ano, conseguiu se classificar para a Champions League. E por que não o Everton, que é maior do que o Aston Villa, que é mais forte do que o Aston Villa como clube, como instituição histórica, digamos assim, pode muito bem conseguir lograr êxito nesse sentido também, né? Isso é uma coisa extremamente importante. E do ponto de vista do negócio, né, também seria mais interessante, porque o texto fala o seguinte aqui logo em seguida: suspeito que o problema com o Everton é que ele não estará disponível no tempo que nós estaríamos prontos para comprá-lo. O que ele quer dizer com isso? Para ele poder fazer o movimento para comprar o Everton, primeiro ele tem que se livrar do Crystal Palace, que ele não pode ser dono, acionista de dois clubes, porque a Premier League não permite isso, né? Principalmente na mesma divisão. O Everton é sim um clube extremamente atraente, né, para possíveis investidores. E assim como o Newcastle foi adquirido por um fundo árabe, pelo Fundo Soberano Árabe, um outro fundo pode também se interessar em adquirir o Everton, né? Por que não? Tudo é possível. E talvez não dê tempo para que o Textor consiga se desfazer da sua participação no Crystal Palace e consiga reunir os fundos necessários para uma operação como essa. Só para vocês terem uma ideia, o atual dono, né, do Everton é o iraniano inglês, né, Farhad Moshiri. Ele detém 94% das ações hoje do Everton, que estão avaliadas em algo em torno de 700 milhões de libras. Além disso, eles estão construindo um estádio novo. E o estádio, para ser finalizado, vai precisar de mais investimento. Além disso, o clube hoje tem uma dívida muito alta, que inclusive custou pontos para o Everton, que foi punido pela Premier League por não ter conseguido cumprir com as regras, né, de lucratividade e de sustentabilidade, né, que são muito rígidas na Inglaterra. E perdeu muitos e muitos pontos, e por pouco não foi rebaixado. O clube só não foi rebaixado realmente porque é muito forte, porque tem uma torcida muito atuante, que é um clube muito pesado, né? O Everton é um clube muito pesado. E além disso, né, não basta simplesmente você chegar e comprar o clube, você ainda teria que fazer um investimento em jogadores, né? Teria que fazer investimentos significativos para que você faça com que o clube seja mais uma vez competitivo, né? Mesmo que você não faça no primeiro ano, mas você tem que fazer no decorrer dos anos. Então a gente está falando de investimentos aí de mais de bilhão de libra, né? A gente está falando de talvez 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 500 milhões de libras, que é uma quantia extremamente vultuosa, né? Uma coisa extremamente alta.
E, obviamente, não sei hoje, eu não sou contador do Textor, mas acho que ele não teria sozinho capital para isso. Mas na entrevista, ele inclusive menciona, a possibilidade de conversas com fundos, né, de investidores, né, que poderiam talvez se interessar e também, apostarem, né, no negócio, inclusive se tornando sócios da Eagle. O modelo aí deveria ser uma coisa que eles conversariam, para poder chegar no denominador comum. Mas o tempo não está a favor do texto. E tem mais um detalhe também que não está a favor, que ele menciona na entrevista, quando ele fala o seguinte: então vamos apressar a situação com Palace. Não importa o quão boa uma outra oportunidade possa parecer. É uma fala cautelosa, responsável, nesse caso, e que mostra o seguinte: ele não pode demonstrar que ele está com pressa para vender o Palace. Porque se ele demonstrar que ele está com pressa para vender o Palace, um possível comprador vai oferecer menos do que o Palace vale, realmente vale, ou que as ações dele valem, hoje em dia. E, ao mesmo tempo, né, ele precisa fazer um desligamento gradual do clube, né. Se for uma coisa muito abrupta, também não vai ficar muito legal, não soa muito legal, né. E ele foi, muito carinhoso com relação a tudo que ele falou do Crystal Palace e justificando por que que ele precisa sair do Crystal Palace, que ele precisa de mais controle, que é o tipo da coisa que ele não consegue ter no Crystal Palace, como ele é acionista minoritário lá, ele não consegue fazer no Palace o que ele faz no Lyon, o que ele faz com o Botafogo, o que ele faz no Molenbeek, que é fazer o intercâmbio de jogadores, né, de você tirar um jogador aqui e colocar lá, tal. Mas também não seria tão simples fazer isso com o Everton, né, porque a Premier League, na verdade, tem regras muito rígidas, né, pra entrada de jogadores estrangeiros fora, por exemplo, do bloco europeu. Existe uma espécie de uma pontuação que os jogadores precisam atingir para que eles estejam elegíveis, na verdade, para jogar na Premier League, né. Isso implica você ter convocações para seleções de base, seleção principal, implica em você estar disputando campeonatos principais no seu país, campeonatos internacionais. Nesse caso, o Botafogo tem conseguido pelo fato do Botafogo estar disputando a Libertadores, estar, né, bem colocado no Brasileiro, né, com boas possibilidades, está classificado na Copa do Brasil. Então isso tudo, soma, né, a favor. E o fato de ter, né, um bom posicionamento na França, um bom posicionamento na Inglaterra, um bom posicionamento no Brasil, um posicionamento razoável na Bélgica, dá para a Eagle, né, uma atratividade muito maior no momento em que o John Textor decidir abrir capital na bolsa de Nova York. É muito melhor você ter no seu portfólio um clube como o Everton do que um clube como o Crystal Palace. E principalmente se você tem muito mais controle sobre o Everton do que ele tem, nesse momento no Crystal Palace. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha, se o Textor pudesse comprar o Everton, se você gostaria, se você aprovaria, né, se você acha que seria bom para a Eagles, se você acha que seria bom para o Botafogo, né, em que sentido que você acha que seria bom para o Botafogo ou se não seria bom para o Botafogo, se seria temerário, se é uma operação que talvez fosse um passo, né, além das pernas. A gente está vendo, por exemplo, o Textor só foi procurar o Everton porque a 777 não conseguiu fechar o negócio, não conseguiu, já estava, por exemplo, em processo de compra, precisava fazer o aporte, né? E até o momento que eu estava gravando esse vídeo, o aporte não havia sido feito. Na imprensa inglesa, por exemplo, já se dava como certo que esse dinheiro não aconteceria, não viria, que a 777 virou pó, né, gente? Quebrou. E a ACAP, que é a controladora da 777, que assumiu todas as operações para não deixar com que os clubes que estejam ligados à 777 vão à falência, né? E inclusive está dando esse imbróglio todo com o Vasco aqui no Brasil, né? A 777 foi retirada do Vasco por uma liminar, que ainda está, né, rolando, mas é isso aí, o Joshua Vander tá afastado de todos os negócios já, então é por isso que acredita-se que a 777 ou a ACAP já esteja fora do negócio, o que abre realmente a possibilidade para que um novo investidor venha procurar o Everton, que é uma baita de uma oportunidade para quem estiver preparado, né, para poder ir lá adquirir e de repente fazer com que o Everton volte a brigar por coisas melhores no futebol inglês. Eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos seus comentários, suas críticas, tudo que você quiser
perguntar. Se você tiver dúvida, pode colocar aí também, que eu vou ficar muito feliz em responder. E lembrando, se você gosta do conteúdo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e acione o sininho para que você receba notificação de conteúdos novos. Além disso, você pode se tornar um membro Helenos e Helenas por apenas R$ 4,99. Faça como os nossos amigos que já se tornaram membros aqui no canal. E se você também quiser contribuir mais ainda com o canal, você pode mandar um pix para mim, para a chave canal do caboclo, @gmail.com. E lá você também pode deixar um comentário, pode deixar uma pergunta, eu vou ficar muito feliz em responder e trazer aqui no próximo vídeo, tá bom? Você já sabe, aqui no canal, se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço. Tchau.